Pode. Valeu, Felipe. Obrigado aí. Então, galera, a gente está aqui na série Influência e eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante. Na verdade, essa é uma revelação que Deus deu a 3 homens de Deus, 3 grandes homens de Deus ao mesmo tempo, sem que eles se conhecessem. Esses 3 homens foram Bill Bright, que foi o fundador da Cruzada para Cristo, o Francis Schaeffer, que foi quem criou o Labri, e o Lauren Conner, que criou a Jocum, Jovens com uma Missão, YWAM. Então, o que acontece? A revelação é a seguinte: existem 7 áreas de influência na nossa sociedade. Essas áreas são, primeiramente, a família, depois a educação, depois a mídia, depois as artes, depois o governo, depois os negócios, depois a religião. Vamos de novo? Família, educação, mídia, arte, negócios, governo e religião. O que acontece? Cada uma dessas áreas representa uma parte da influência que está sobre as nações, que está sobre a vida das pessoas. E eu creio que Deus ele quer colocar pessoas nessas áreas de influência. Como assim? Por exemplo, a gente vê na Bíblia a história de várias pessoas que foram posicionadas em lugares estratégicos. Por exemplo, Daniel na Babilônia. A simples presença de Daniel na Babilônia fez com que um governo, que era um governo completamente endemoniado. A simples presença de Daniel na Babilônia fez com que um governo que era A simples presença de Daniel na Babilônia levou um império mundial a se render ao Deus de Daniel, porque ele era o governante. A simples presença de José no Egito transformou completamente o destino do povo de Deus. Por quê? Porque ele era o governante do Egito. E a gente pode falar também de Esther, Davi, Abraão, enfim, tantas pessoas que a gente vê na Bíblia que Deus colocou estrategicamente posicionado no topo das áreas de influência. Eu creio que hoje, ainda nos dias de hoje, Deus quer posicionar. Eu creio que ainda nos dias de hoje, Deus quer posicionar pessoas nos lugares de influência, nos lugares altos. Quais são esses lugares? O que os americanos chamam de mind molders, tipping point. Os lugares onde você vai falar, você vai ser ouvido. Eu creio que há uma unção, como a unção de José, como a unção de Daniel, como a unção de Neemias, de Esther, de Davi. E Deus ele vai levar pessoas a um lugar profético. Tá? E é interessante que todas essas pessoas que Deus colocou nos lugares de influência na Bíblia, há uma palavra que ela é comum a todas elas. Você vai encontrar essa palavra no ministério de todas elas, que essa palavra é favor. Tá? E essa palavra favor em hebraico, ela tem um significado bem interessante. As línguas antigas elas são muito mais figurativas do que as línguas modernas. A linguagem, na sua grande maioria, ela evoluiu a partir de desenhos, né, aeróglifos, né, que eram desenhos nas paredes. E a partir desses desenhos, cada vez mais essa pintura ela foi sendo sintetizada até ela se transformar numa palavra. Então, quanto mais antiga é uma língua, mais cheia de significado, mais desenhada é essa língua. A gente encontra no hebraico e no grego, que são as línguas nas quais a Bíblia foi escrita, hebraico, grego e aramaico, e latim, né, uma vulgata. A gente encontra nas línguas bíblicas, principalmente no hebraico e no aramaico, então palavras que são cheias de significado. Você encontra, por exemplo, a palavra shalom, né, que a gente traduz ela como paz, né, de uma forma bem sintetizada. Na verdade, essa palavra ela significa muito mais do que paz. Shalom significa cura, shalom significa prosperidade, shalom significa, enfim, tudo aquilo que você pode querer de Deus. A realidade do céu na terra, esse é shalom. Então, o que acontece? Então,
há uma palavra que ela permeia a vida de todos os homens que Deus colocou nos lugares de influência. Essa palavra é favor. Favor de Deus. E essa palavra favor em hebraico ela tem um significado bem interessante. Em alguns lugares ela significa o seguinte, que por algum motivo Deus ele é atraído por você. E ele toca a sua vida. E o toque de Deus na sua vida faz com que todas as circunstâncias e situações se prostrem para te levar até onde Deus quer te colocar. O que isso quer dizer? Neemias, por exemplo, ele não teria motivo nenhum, ele não teria condição nenhuma de juntar recursos, pessoas, enfim, material humano e ter a permissão do rei para ir lá reconstruir os muros de Israel. Mas, no entanto, a Bíblia fala que o favor de Deus estava sobre ele. E, de repente, aquele rei que poderia ter sido contrário a essa empreitada de Neemias, ao invés de ser contrário, não só ele permitiu, como ele também abençoou, ele ajudou, ele se dispôs a liberar recursos. Então, acontece, da mesma forma você vai ver a vida de Esther, que ela simplesmente era uma mulher bela, mas ela vinha de um povo escravo. Ela não tinha preparo, não houve nada. A mesma coisa a gente vai ver na vida de Esther, que era uma pessoa que veio de um povo de escravos. E por causa do favor de Deus sobre a vida dela, ela achou favor também diante do rei. Então, o que acontece? A gente vai ver igualmente na vida de Davi, que achou favor diante de Saul, mas também favor diante do povo. E também, enfim, todos os personagens da Bíblia, chegando ao próprio Cristo, que a Bíblia fala que ele crescia em favor, em graça, diante dos homens e diante de Deus. Olha só, Jesus sendo santo, nunca tendo pecado, embora ele fosse completamente santo, Cordeiro de Deus, puro, imaculado, ele cresceu em graça e em favor diante dos homens e diante de Deus. Olha que coisa interessante. Até o próprio Cristo, ele teve que percorrer um caminho de favor, um caminho de crescimento. Então, eu creio que é chegada a hora da igreja entendendo. Então, eu creio que é chegada a hora da igreja, entendendo esses princípios que a gente tem compartilhado, a importância da influência, a diferença entre você simplesmente ser salvo e você ser um instrumento para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Você entendendo o quanto faz diferença o trabalho que a gente faz aqui nessa Terra, que não estamos aqui de passagem, mas estamos aqui com uma missão. Eu creio que é chegada a hora da igreja se posicionar e tomar posse dos lugares de influência da sociedade. É a hora da igreja ela influenciar e não ser influenciada. É hora da igreja ser cabeça e não cauda. Muitas vezes os judeus eles entendem isso muito melhor do que os cristãos, porque isso faz parte da cultura deles. Então, eu creio que Deus ele quer colocar pessoas estrategicamente posicionadas no topo das áreas de influência. Só que muitas vezes, quando o cristão está nesse lugar de influência, ele não foi treinado para ser influente. Ele foi treinado simplesmente para viver uma vida abençoada. Muitas vezes, o modelo de discipulado que ele aprendeu é um modelo no qual ele é treinado para ser um ancião ou um pastor. Como se o médico, o advogado, o artista, o professor, ele não tivesse uma responsabilidade de ser canal para a manifestação do reino de Deus. Quando, na verdade, isso é um grande engano. Por quê? Porque Deus vai edificar a igreja dele para destruir as portas do inferno. E aqueles que não estão em tempo integral no ministério, eles vão a lugares onde os pastores não vão. Um médico ele tem alcance sobre a vida de pessoas que talvez um pastor não vai ter, que talvez um ministro não vai ter. Então, olha o que acontece. Eu creio que já chegou a hora de Deus posicionar. Deus vai fazer isso, não é o homem que vai fazer isso. Deus vai colocar pessoas estrategicamente posicionadas em contato com pessoas que estão no tipping point da sociedade, no governo, na educação, na família, na mídia, nas artes, nos negócios e na religião. Eu creio que Deus vai colocar pessoas nesses lugares de influência, assim como ele fez com Daniel na Babilônia, assim como ele fez com José no Egito. Do que você está falando, Sérgio? Eu estou falando que o inimigo ele tem usado essa estratégia, só que ele tem copiado essa estratégia, porque a única coisa que ele pode fazer é copiar os caminhos de Deus.
porque o diabo não é criativo. Então o que acontece? A gente vê pessoas que hoje estão colocadas no topo das áreas de influência e que, por estar na posição que elas estão, elas levam milhares de pessoas a viver uma vida contrária ao reino de Deus. Eu me lembro quando a Xuxa foi mãe solteira, o ministro José Serra, que era ministro da Saúde na época, criticou ela por ela ser mãe solteira, porque foi registrado um aumento de meninas na faixa de 13 anos, já no ano seguinte, um aumento muito grande de meninas na faixa de 13 anos sendo mães solteiras. Então você vê uma pessoa que não tem a agenda controlada por Jesus, nada contra a Xuxa. Eu creio que Jesus ama a Xuxa como eu amo também. Parece até que ela se converteu, glória a Deus. Mas uma pessoa que é influente, cuja agenda não é controlada por Jesus, ela é muito mais nociva do que qualquer bruxo, qualquer feiticeiro que está lá no canto do lugar qualquer, às escuras. Então eu creio que já chegou a hora dos cristãos se posicionarem, entenderem o seu chamado para reinar em vida. Não para ser servido pelo homem, mas para servir o homem, para servir a sociedade. Para conduzir essa sociedade rumo aos caminhos de Deus. Para orar para orar e para fazer da sua vida um instrumento para que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade aqui no céu. Algo muito interessante no meio artístico, no meio que eu trabalho, é o seguinte: a grande maioria dos artistas internacionalmente famosos, aqueles que são os mais influentes, a grande maioria deles professam a fé cristã, se diz cristão. E obviamente a gente não está aqui para julgar a fé de ninguém, mas a gente vê que falta, nesse cristianismo, falta a capacidade de influenciar o mundo rumo à vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo cristãos, não foram treinados para serem influentes, não foram treinados para ser pescadores de homens. Eles foram ensinados, essa aqui é minha profissão, lá na igreja eu vou lá, eu dou meu dízimo, eu faço minhas orações, mas aqui é meu trabalho, aqui tudo é diferente. Não deveria ser diferente. Na verdade, aquilo que eu vou lá, dou meu dízimo, faço minhas orações, deveria simplesmente me empower, me encher de poder para que eu viesse aqui no meio de trabalho e eu exercesse a minha influência sobre todos aqueles que estão à minha volta, sobre todos aqueles que estão debaixo sobre todos aqueles que estão debaixo do meu raio de influência. Então eu queria te desafiar a você buscar em Deus, falar: Deus, aonde você quer me colocar, onde você quer me usar, me dá entendimento de como eu posso influenciar a minha geração e que eu possa ser como Davi, como Daniel, como José, e marque a minha geração a ponto de o mundo se parecer mais com o céu depois que eu for embora, depois que eu não estiver mais aqui nesse mundo, que ele possa se parecer mais com o céu do que com o inferno, por causa da minha passagem. Eu queria agradecer a você que assistiu o vídeo e os outros vídeos da série. Se você não viu os outros vídeos, por favor, assista. Coloque seus comentários, me dá o seu feedback. Queria saber se você concorda, discorda, gostou, não gostou, foi abençoado, não foi abençoado. Se você quiser dar um like, quiser dar um dislike, a sua opinião é muito bem-vinda e importante para a gente. Isso faz a gente crescer e faz a gente, cada dia mais, poder estar sendo canal de Deus para a implantação do reino de Deus. Seja influente, porque através da influência, Deus ele edifica o reino dele aqui na terra. Um grande abraço, Deus te abençoe.